Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. 1898 terminou agorinha, derrota do Vasco para o Bahia em São Januário por 1 a 0. Resultado péssimo, mas pior que o resultado foi o desempenho do Vasco, principalmente no segundo tempo. Gol do Tassiano, marcado pela equipe baiana. O Vasco fica com 4 pontos, estaciona ali, né? E, cara, é uma realidade, né, gente? O Vasco não tem time para brigar por posições maiores. O que a gente viveu nas 2 primeiras rodadas foi um pequeno, curto sonho de verão, porque a gente já viu que o Vasco, contra equipes que a gente tem que dominar, que a gente tem que tentar dominar pelo menos, o Vasco vira isso aí, principalmente no segundo tempo. O que foi o segundo tempo do Vasco? Vasco que foi a campo com Léo Jardim, Puma, Robson e Léo, Lucas Piton, Andrei Santos, Jair, Gabriel Peck, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa equipe que entrou, eu não gostei da escalação particularmente, eu não queria o Robson Bambu, que hoje não ganhou uma bola aérea, lançada pelo Bahia, perdeu todas pro Everaldo. Não pode um jogador de zaga perder bola que é alçada para frente da sua área e perder pro atacante na briga. Para mim não é inadmissível, eu gostaria que voltasse o Capasso. Não que o Capasso fosse um grandíssimo jogador, não é. Mas na bola aérea ele é melhor que o Robson Bambu e hoje fez diferença, principalmente nas brigas ali no ataque do Bahia. E entrou o Marlon Gomes no lugar do Rodrigo. E eu queria o Orediano ali no meio campo desde o início. O Vasco no segundo tempo, o Barbieri colocou até o Orediano junto com o Gabriel Carabarral e foi uma tragédia. Entrou o Rodrigo também, foi uma tragédia. Saíram os jogadores que mais tentavam no Vasco, Alex Teixeira e Jair, junto com o Andrei Santos, saíram. E o Gabriel Peck pediu para sair porque sentiu. Eram os jogadores que estavam tentando alguma coisa, eles até erravam. Não conseguiam dar sequência às jogadas, mas eles ainda tentavam uma tabela, uma jogada. Depois que esses jogadores saiu, ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro e do segundo tempo, acabou, o Vasco acabou. O Vasco acabou, o Vasco não conseguiu jogar mais, o Bahia por pouco não fez o segundo. Então é muito preocupante, porque o Vasco vai enfrentar outros adversários que o Vasco vai ter que dominar em São Januário. E isso é um sintoma de que os adversários vão vir aqui e vão fazer o que o Bahia fez hoje. É um sinal de que isso funciona contra o Vasco. O Vasco é uma equipe que fez boas partidas contra Atlético Mineiro e Palmeiras, mas a gente viu que a partida contra Atlético Mineiro e Palmeiras foram partidas que o Vasco jogou menos, muito menos que o adversário. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Vasco não contra-atacou contra o Atlético Mineiro no segundo tempo. Venceu a partida, mas não fez um contra-ataque no segundo tempo. Diferente do Bahia hoje, que veio aqui em São Januário e por pouco não fez o segundo. E jogou muito mais que o Vasco, principalmente no segundo tempo. Então o Vasco conseguiu 2 bons resultados para a questão de confrontos e de adversários no campeonato, nas 2 primeiras rodadas, porém não jogou bem, cara. Não jogou bem, vamos ser realistas. Jogou nas suas limitações e conseguiu vencer. Porque contra o Atlético Mineiro, o Vasco foi amassado o tempo inteiro. Conseguiu os dois primeiros gols ali nos 10 minutos iniciais e depois não jogou mais. Tentou um gol ali, outro aqui e tal, mas depois não jogou mais. Depois se omitiu e só se defendeu e o Léo Jardim fez uma partidaça. Contra o Palmeiras, foi uma equipe briosa no primeiro tempo, mas mais uma vez o segundo tempo do Vasco foi ridículo. Inexistiu. Muita garra, muita disposição. E hoje, contra o Bahia, para mim o jogo mais perigoso, pelas características do Vasco, um time que não sabe impor um futebol, não sabe se impor em campo, tava na cara que ia dar isso. A gente torce, a gente quer que não aconteça, mas tava na cara que ia acontecer isso. O Vasco começa o jogo bem, tem chances, o Bahia bota uma bola na trave logo no primeiro ataque, já assusta o Vasco, mas o Vasco continua tendo mais oportunidades, desperdiçando com o Alex Teixeira e Pedro Raul vários ataques. O Pedro Raul, gente, eu vou falar dele mais pra frente. O Alex Teixeira também não estava conseguindo dominar a bola, estava meio estranho, meio disperso. E o Andrei Santos, cara, o Andrei Santos, tem que rever o Andrei Santos como titular desse time do Vasco. O Andrei Santos vem muito mal. A gente sabe que é um jogador de qualidade, um toque de qualidade, um jogador que sabe jogar, mas ele não é mais jogador do Vasco, ele vai embora daqui a pouco. Talvez ele esteja querendo se poupar, é um achismo meu, não tenho certeza. Mas ele tá mal, perdendo dividida, perdendo bolas bobas, meio disperso no jogo. E para um campeonato brasileiro isso é trágico, isso é pedir para perder, pedir para tomar bola nas costas, pedir para tomar ataque. E o Vasco hoje foi um time disperso. Um primeiro tempo de trocação, que o Bahia conseguiu aproveitar uma boa oportunidade e fez 1 a 0. E no segundo tempo, gente, eu vou falar o que do segundo tempo?
Segundo tempo do Vasco ridículo. O Vasco se contentou em ficar alçando bolas com o Léo e com o Robson Bambu, pra lá, pra cá, errando. O Carabarral também tentou e também não conseguiu. O único que estava correndo e tentando alguma coisa mais lógica ali era o Luca Orediano, cara. Era o único. O time totalmente dispersivo. O que foi o Puma Rodrigues? O Puma Rodrigues andando em campo. O time do Vasco tomando linha de impedimento ridícula toda hora, por falta de atenção. Cruzamentos de escanteio a favor do Vasco, ninguém subia. Isso é inadmissível, cara. Que treinamentos são esses? O Vasco descansou a semana inteira. O Bahia goleou o Volta Redonda pela Copa do Brasil. O Vasco está muito, muito carente de uma, como é que eu posso dizer? De uma continuidade de padrão durante um jogo. Está muito carente disso. O Vasco não consegue se manter firme durante um jogo, cara. E o time está descansando, está treinando, está jogando uma vez por semana e o time não consegue. Eu não vi padrão nenhum hoje no segundo tempo. Um primeiro tempo que o Vasco teve algumas oportunidades, o Bahia outras. O Bahia não deixou o Bahia não se omitiu em momento nenhum. O Bahia, diferente do que eu pensava, ele não se omitiu, não se defendeu apenas. O Bahia jogou porque sabe que jogar contra o Vasco não é difícil, cara. Jogar contra essa defesa do Vasco não é difícil. O Robson Bambu hoje, lamentável a partida do Robson Bambu. O Léo, mais uma vez, dando uma de armador e errou. Ele estava sendo armador, a posição não é dele, mas ele ainda acertava. Hoje ele errou quase tudo que ele tentou de passe, da defesa. O Vasco não tomou o segundo gol, teve muito mais perto de tomar o segundo gol do que empatar o jogo, cara. Isso é uma realidade. E isso deixa o torcedor do Vasco preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Até a próxima janela, são mais 10 rodadas. Com esse time aí, não sei se consegue fazer 15 pontos não, enfim. Muito preocupante a atuação do Vasco hoje. Lamentável a atuação do Vasco. Lamentável as substituições. A gente pode até falar que o Barbieri errou nas substituições. Errou talvez na escalação. Eu não botaria o Marlon Gomes, que correu, teve disposição, tentou umas jogadas ali de tabela. Mas ele é muito fôlego, muito transpiração. Ele não é nada de fazer lançamento, quebrar linha. Ele não é racional. Ele é de transpirar, correr, tabelar, buscar a bola na frente. Isso também é importante, mas o Vasco precisa de um cara que organize o jogo. O Vasco não teve. O Luca Orediano tá na posição que eu acho que tá errado. Tem que ir pelo meio. Mas pelo meio ele botou o Carabarral. Então se a gente for falar, mas o Barbieri errou. Eu acho que ele errou nas substituições. Mas ele errou porque ele podia fazer alguma outra coisa. Não, ele não podia fazer mais nada. O que ele poderia fazer, no meu ponto de vista, mas é uma preferência minha, é tirar o Marlon Gomes e botar o Orediano e desfazer o que ele começou fazendo, no meu ponto de vista, errado. Que é botar o Marlon Gomes ao invés do Orediano. Então ele tirou o Marlon Gomes, botou o Carabarral e jogou o Orediano para a ponta direita. Errado. Inverteu o PEC, que também não deu certo. Então o Barbieri conseguiu estragar o que já não estava muito bom no primeiro tempo e no início do segundo. Ele conseguiu estragar e o Vasco acabou. O Vasco acabou no segundo tempo. O Bahia poderia ter feito o segundo e não fez porque os atacantes do Bahia são limitados. Enfim, o nosso Arthur Salles perdeu um gol porque dominou com a canela, no tornozelo. E uma partida do Vasco muito lamentável, diferente das duas primeiras, que foram partidas briosas e Vasco jogando dentro do seu limite. E é isso, galera, não vai ficar de chororô. Faltam 42 pontos pro Vasco sair, 42 pontos pro Vasco sair e não brigar pelo rebaixamento. Faltam 42 pontos pro Vasco não cair para a segunda divisão. Esse time do Vasco é ruim, é limitado. Tem disposição, joga partidas interessantes, um esquema que funciona contra um adversário, contra outro. Mas, cara, olha isso que aconteceu hoje em São Januário, lotado, com a torcida apoiando. O Vasco não jogou nada. Lamentável, vou dar as notas aqui rápidas. Léo Jardim hoje, sem culpa no gol, ainda defendeu algumas bolas ali difíceis, nota 6,5. Uma das melhores notas do Vasco hoje, tá? Puma Rodrigues, nota 3, Robson Bambu, nota 1, Léo, nota 3, Lucas Piton, nota 4, Andrei Santos, nota 4, Jair, nota 4, Gabriel Peck, muita correria, nota 5, Marlon Gomes, nota 4, também só correria, não conseguiu fazer. Alex Teixeira hoje dispersa, errou tudo, domínio, chute, finalização, nota 4 também para Alex Teixeira. Não gostei do Vasco hoje como um todo. Os que entraram, Rodrigo, não fez nada, só correu atrás dos jogadores do Bahia, conseguiu desviar, não conseguiu cortar cruzamentos, não conseguiu nada. Vou dar uma nota 5, neutro para ele. O Juan Cruz dominou uma bola hoje, pelo amor de Deus. Nota 3, só por esse domínio no segundo tempo ali, para puxar um contra-ataque para o Vasco. Contra-ataque para o Vasco, perdendo o jogo em São Januário.
Eric Marcos hoje não fez nada, errou tudo que tentou, nota 2 pro Eric Marcos. Carabarral horrível, se omitiu, lançamentos errados, totalmente disperso, nota 2. E o Orediano, pra mim, cara, uma das melhores notas do Vasco. Ele errou jogadas, mas ele acertou outras, e correu e tentou driblar, e foi pra cima, nota 6,5 pro Orediano, empatando aí com o Léo Jardim, a melhor nota. E o Pedro Raul, pra finalizar, uma nota 3, Pedro Raul que não tá mostrando, cara, que veio ainda. Não tá, cara. É nessas horas que a gente tem que ver um atacante que saiba fazer a parede, dominar, cercar, tabelar. O Pedro Raul não tá conseguindo fazer. Infelizmente, hoje é nota 3. Eu só avalio o jogo de jogo em jogo. Hoje ele não foi bem, nota 3. E o Maurício Barbieri, que fez um monte de cagada no segundo tempo, uma nota 3 também. E se continuar assim, Barbieri, tu não vai durar muito, fazendo esse monte de lambança no Vasco, botando o Rodrigo no jogo. Por que o Rodrigo ia acrescentar no Vasco hoje no segundo tempo? Me diz aí você, torcedor, por que o Rodrigo entrou no segundo tempo? Pra segurar o resultado de 1-0 pro Bahia? Eu não entendi. Botou o Carabarral totalmente fora de ritmo, sem entrosamento com ninguém. Botou o Orediano pra mim fora de posição. Todo errado o Barbieri hoje, todo errado. Não adianta falar que o Vasco não tem um banco de reserva, porque, pô, ele tentou. Não tentou, ele fez errado. O que ele fez foi errado, deu errado. O Vasco ele se reduziu, se definiu só cruzando bola na área. O Vasco, no segundo tempo, só cruzou a bola da intermediária. Todas erradas, todas erradas. Agora você, torcedor do Vasco, vamos lá. Vasco e Bahia hoje em São Januário. O Vasco era o grande, o Vasco tinha que dominar e tinha que amassar o Bahia. Pensa no Vasco e Palmeiras e Vasco e Atlético Mineiro. Principalmente contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu pro Vasco, mas amassou o Vasco. Pode não ter sido efetivo, mas amassou. O Hulk perdeu chute de fora da área, chute raspando, lance no último lance do jogo, quase gol de empate do Atlético Mineiro. E o Vasco fez o que contra o Bahia hoje? Nada. É nada. Se omitiu. Cruzou a bola da intermediária porque é um time medroso, ruim. É um time ruim e medroso. Corremos um sério risco esse ano. Eu quero logo fazer 42 pontos a mais do que a gente tem 4. Mais 42 e se livra do rebaixamento, porque esse time aí... E outra coisa, janela de julho não pode deixar de chegar um volantão aí e um cara para armar o jogo, porque se não chegar, esse time vai passar sufoco até o fim para não ser rebaixado. Então é isso, galera. O Vasco volta a campo agora contra o Fluminense, outra pedreira. Talvez jogue até melhor, cara. Talvez jogue até melhor, porque o Vasco, quando é atacado, o Vasco joga melhor. Uma coisa incrível que eu não vou conseguir entender. Não pode ser só assim, gente. Não pode. Não pode ser só assim. ABC, Atlético, hoje Bahia, Volta Redonda. Porra, que merda é essa, cara? Isso é Vasco. Você não consegue dominar adversários mais fracos? Pô, isso é inadmissível. Não adianta falar que só joga contra Fluminense, Flamengo, Palmeiras. Tem que jogar contra time que seja inferior a gente, porra. Pode ser assim. Porque senão quem vai ser considerado o inferior vai ser o Vasco, porra. Contra o Fluminense, esquece. É defender e sair na boa. Esquece, é defender e sair na boa. É isso, galera. Mais uma vez, obrigado. Próximo jogo, como eu falei, sábado. O Vasco descansando, diferente de todos os outros adversários da Série A. Todos disputando a Copa do Brasil. Mas essa vergonha que a gente está passando aí. Ver os adversários jogando Copa do Brasil e a gente só jogando no Brasileirão. Uma vergonha. O Vasco só tem feito a gente passar vergonha ultimamente, né? Então é isso. Os caras têm que dar resposta em campo. As 2 primeiras rodadas, ok. Hoje, péssimo. Péssimo resultado, péssima partida. Não foi um 1-0 que o Vasco massacrou. Quase empatou, foi um milagre o Bahia ter vencido. Não. O Bahia venceu, poderia ter sido de 2-0, 3-0. Esse é o resumo pra mim. É isso, galera. Obrigado aí pela audiência mais uma vez. Deixa o like aí, curte, compartilha se gostar. Deixa de se inscrever não, dá aquela moral aí pra gente continuar nosso trabalho aqui de avaliação, de jogo, pós-jogo. Valeu? É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!